quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão ordinária. Convido neste momento para fazer parte desta mesa o vereador Gilson de Souza, da Câmara Municipal de Blumenau. Convido também a vereadora mirim suplente Janiara Lara Cordeiro, da Escola de Educação Básica Professor João Widman. Convido também a vereadora mirim suplente Júlia Pereira Domingos Diniz, da Escola Básica Municipal Professor Oscar Umberral. Cumprimento a todos os vereadores mirins presentes, convidados e especialmente agradecemos os presentes nesta plateia e aos que nos assistem pela TV Legislativa e pela internet. Em especial agradecemos a visita de alunos e professores do Colégio Alfa Castelo, em nome da diretora Rose Claire. Solicito aos vereadores mirins que digitem suas senhas para confirmar presença em plenário. Convidamos a todos que puderem para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional. Ninguém
Convido a vereadora mirim Camila Coelho para fazer o momento bíblico. Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. Provérbios, capítulo 3, versículo 13 ao 14. Ele é o primeiro. Não, o último. Que tá como primeiro. Tá certo. Convido a vereadora mirim Júlia Ohana Machado Paz para que faça a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 7º. A criança e o adolescente têm direito à proteção, à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sádio e harmonioso, em condições dignas de existência. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da ata da terceira sessão ordinária. Ata da terceira sessão ordinária. Aos 8 dias de abril do ano de 2019, às 9 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Blumenau os vereadores mirins para a terceira sessão ordinária do ano, sob a presidência do vereador mirim Efraim Caleb Mertens. Em seguida, o presidente solicitou que os vereadores mirins presentes confirmassem presença em plenário, constatado o número regimental de vereadores mirins. Desse início a sessão com a execução do hino de Blumenau. Após o vereador mirim Andrei Felipe fez a leitura do momento bíblico. E em seguida, a vereadora mirim Júlia Bertoldi Hoffmann fez a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. O primeiro secretário fez a leitura da ata da segunda sessão ordinária, ocorrida no dia 19 de março de 2019, que foi aprovado por unanimidade. Na sequência, fizeram uso da tribuna livre as vereadores mirins suplentes Emily Marchalek e a Caroline Ball. Pela ordem de todos os vereadores mirins presentes, fizeram uso da tribuna para seus pronunciamentos, que foram colocados em discussão e votação o requerimento do número 16 a 29, os quais foram aprovados por unanimidade. Nada havendo mais a tratar, o presidente mirim deu por encerrada a presente sessão ordinária, convocando todos os vereadores mirins para a próxima sessão ordinária, a realizar-se no dia 22 de abril de 2019, às 15 horas, no plenário José Henrique Flores, na Câmara Municipal de Blumenau. Os vereadores mirins que aprovam a presente ata permaneçam como estão. Os contrários que se levantem. Aprovada. Justificou a ausência nesta sessão ordinária o vereador mirim Lucas Tais Luiz. Convido neste momento o vereador Gilson de Souza, da Câmara Municipal de Blumenau, para utilizar a tribuna livre pelo tempo de até 7 minutos. Quero cumprimentar o presidente Efraim, em seu nome, e cumprimentar todos os vereadores que aqui estão presentes. Faz tempo que eu não vim até aqui, e eu que sempre acompanho o trabalho de vocês, porque eu me sinto bem aqui. Até o presidente deu uma escapulida, falou, vereador da Câmara Mirim, quem me dera eu tivesse a honra de ter e poder participar desta Câmara Mirim tão qualificada quanto vocês são. Realmente seria uma honra para mim, mas infelizmente eu não tenho esta oportunidade e tenho que estar, obviamente, felizmente, na Câmara dos Adultos. Mas quem sabe algum dia eu possa vê-los junto aqui na Câmara de Mirim como vereadores adultos. Mas quero dizer aqui o belíssimo trabalho que vocês vêm fazendo e quero também fazer um convite a vocês para que nós possamos unir forças, e eu vejo e acompanho o trabalho de cada um de vocês, na sua instituição, na sua região abrangente, mas que nós unamos forças aqui
pela educação. Até quando eu entrei aqui, alguns alunos me pediram como sou professor de matemática, dou a oportunidade de ajudá-los em algumas questões matemáticas. Não se preocupe, já ajudei a Ana pouquinho, mas já ajudei e me coloco à disposição. Só organizar, obviamente, a agenda aqui, a gente ajuda todo mundo aqui, até porque matemática é simples, é fácil e é maravilhoso. E eu tenho certeza absoluta que, se vocês compreenderem, vão gostar. Mas, voltando ao assunto, eu quero muito aqui que vocês, junto conosco, e aqui eu me coloco à disposição, para que a gente faça a discussão, sim, na educação. Nós temos que fazer, sim, algumas discussões aqui, nós temos que trazer alguns assuntos que são latentes dentro da escola de vocês, trazer para esta casa. E eu me coloco à disposição para trabalhar junto com vocês, seja aqui na Câmara Mirim, ou seja na Câmara Adulta. E nós podemos fazer isso juntos. E eu, sim, assim que tiver oportunidade, ou que vocês também quiserem construir projeto junto conosco, eu me coloco à disposição. Eu acho que, se nós unirmos a força da Câmara Mirim, unirmos a força com a Câmara Adulta, eu tenho certeza que nós vamos dar um salto de qualidade na questão da educação. E nós precisamos avançar muito. Eu tive a oportunidade, inclusive hoje recebi no meu gabinete, até por ser professor, estar com esta bandeira de educação, recebi nas mãos de uma professora um projeto maravilhoso que ela fez, de escrever cartas, onde cada um dos alunos de uma determinada escola, a Escola Olga, que fica ali na Itopavazinha, colocando alguns anseios dos alunos, que são anseios. A Escola Municipal Olga não tem um representante aqui, Mirim. Nós somos 15, vocês são 15, então, obviamente, nem todas as escolas possam ser completadas. E aqui veio uma sugestão para que a gente possa, os vereadores Mirim, se colocarem à disposição de outras escolas que, infelizmente, não tiveram representantes. Eu os recebi com muito carinho, vou preencher e vou responder cada carta pessoalmente, vou lá pessoalmente entregar a resposta para essas crianças, mas ali me chamou a atenção, e por isso que eu estou aqui, para ver exatamente isso. Como outras escolas que, infelizmente, não tiveram oportunidade, porque são só 15, estão aí precisando de ajuda, e é importante que se coloquem vocês à disposição dessas outras escolas que não têm representante. Eu sei que o objetivo de vocês é ajudar, sim, principalmente a escola a qual vocês estão inseridos, mas é, sim, de suma importância que vocês também tenham um olhar para as outras escolas que não têm esse representante. Então, me coloco aqui à disposição, eu, como represento aqui a bandeira e levo comigo, carrego a bandeira da educação na Câmara Adulta, que eu digo assim, vocês aqui na Câmara Mirim também poderiam, e nós precisamos muito, muito trabalhar pela educação, e que vocês possam dar esta oportunidade e dar voz, muitas vezes, a outras escolas que não têm voz aqui nesse parlamento, e vocês podem fazer isso. Eu sei que, como eu disse, repito, cada um de vocês tem uma escola que representa e que os colocou aqui, mas vocês agora são vereadores mirins, e quando são vereadores mirins, vocês são vereadores de toda a cidade. E eu sempre falo aqui nessa tribuna, nós, quando somos vereadores, eu não sou vereador de um bairro, eu não sou vereador só de um bairro, de um determinado bairro, de uma determinada região, eu sou vereador da cidade inteira. Então, quem sabe aqui, vocês também tenham esta oportunidade de se colocar à disposição como vereadores mirim de todas as escolas, de todas, seja ela estadual, seja ela municipal, seja ela já do ensino fundamental, se coloquem à disposição aqui para que possam atender os anseios, porque nós precisamos muito unir esforços para melhorar a educação na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Obrigado a todos. Agradecemos ao senhor vereador Gilson e convido neste momento a vereadora mirim suplente, Janiara Lara Cordeiro, da Escola de Educação Básica, professor João Widman, para utilizar a tribuna livre pelo tempo de até 7 minutos. Cumprimento ao excelentíssimo vereador mirim, presidente da Câmara Municipal de Blumenau, Efraim Caleb Mertens, demais membros da mesa, colegas vereadores mirins, pessoas aqui presentes, aqueles que nos assistem pela TVL e internet, com uma boa tarde. No dia de hoje, falarei sobre o racismo no Brasil, um tema muito abordado e pouco compreendido. A escravidão perdurou por muito tempo no Brasil. Foi abolida no final do século XIX, mais precisamente no dia 13 de maio de 1888. Após a abolição, não tiveram nenhuma atitude de incluí-los na sociedade. A grande maioria não sabia ler nem escrever, apenas trabalhavam.
No fim do século XIX e início do século XX, nas faculdades e instituições de ensino superior, se difundiu um preconceito racista, como darwinismo social, antropologia criminal e eugenia. São teorias que acreditavam que o negro era uma raça social inferior ao branco e, assim, legitimariam sua submissão. Pessoas como Silvio Romero, Nina Rodrigues, que eram professores de medicina na Escola da Bahia, e Renato Kell, que era professor de Direito na Faculdade de São Francisco em São Paulo, defendiam para o Brasil uma legislação diferente para brancos e negros, tal como a legislação do sul dos Estados Unidos e do apartheid na África do Sul. Esse pensamento tentava justificar pela ciência a submissão dos negros, e estava se difundindo até nas escolas de ensino superior. Na era Vargas, por volta do ano de 1930, há uma mudança nessa questão. Alguns intelectuais brasileiros, como Gilberto Freire, famoso por sua obra Casa Grande e Senzala, começa a falar sobre a democracia racial, que o Brasil não é um país racista e que nossa miscigenação, mestiçagem, longe de ser uma coisa ruim, como diziam esses professores, era uma coisa positiva, fonte de nossa riqueza e beleza. Evidentemente, hoje, contestamos essa ideia de que o Brasil é uma democracia racial, um país sem racismo, caracterizado pela mistura de raça, como eles diziam. Essa ideia, mas note que a democracia racial era importante, pois estava contrapondo o racismo da época. Atualmente, sabemos que, do ponto científico, é totalmente equivocado dizer que a humanidade é dividida em raças. Esse termo pode até ser utilizado como um termo cultural, mas raça, no sentido biológico, não. O nosso racismo é um racismo escamoteado, que se pode esconder. Um racismo que existe, está presente no dia a dia, no cotidiano, nas relações sociais. Mas nós os camuflamos. Rapa, em sua música Catequese do Medo, fala que vivemos em um apartheid econômico. Ou seja, nos faz refletir que não precisamos de uma lei que nos diferencie dos brancos, que a própria economia já exerce esse papel. No ano de 2013, foi realizada uma pesquisa em 63 favelas, localizadas em 9 regiões metropolitanas e também no Distrito Federal. 67% dos moradores da favela são negros. 55% da população brasileira é negra, segundo a PNAD em 2013, Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio. Dessa forma, acredito que a economia deixa os negros mais suscetíveis ao mundo do crime, drogas e condições de vida precária. Na pesquisa relata que a média de vida do brasileiro é de 33,1 anos, já do morador de favela é de 29,1. Acredito que o que provocou isso foi nossa despreocupação em integrá-los na sociedade, após a abolição da escravatura. Devemos promover uma integração antes não vista, empoderá-los e minimizar as consequências da nossa história sobre o negro. Encerro com um pensamento. Nossa pretensão é de uma sociedade não racial. Estamos lutando por uma sociedade em que o povo deixará de pensar em termos de cor. Não é uma questão de raça, é uma questão de ideias. Nelson Mandela. Agradecemos a vereadora mirim suplente Janiara e convido neste momento a vereadora mirim suplente Júlia Pereira Domingos Diniz, da Escola Básica Municipal Professor Oscar Umberral, para utilizar a tribuna livre pelo tempo de até 7 minutos. Quero cumprimentar o presidente da Câmara Mirim, Efraim Caleb Mertens, assim os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, a comunidade e a todos que nos assistem online ou pela TV Legislativa, uma boa tarde. Muitas vezes, julgamos sem uma certa perspectiva. Por isso, estarei falando sobre a Lei do Piso Nacional, Lei 11.738, criada no ano de 2008 para uma melhor organização para educação e aprendizado. Em seu 4º parágrafo do artigo 2º, definiu o limite para o tempo de carga horária remunerada que o professor pode permanecer em sala de aula, ao estabelecer que, na composição da jornada de trabalho, observe-se ao limite máximo de 2/3 da carga horária semanal, que deverá ser reservada para o desempenho das atividades de interação com os educandos. Com isso, segundo o texto do Ministério da Educação, referendou o que sempre defendemos, a valorização do profissional que se dedica diariamente para ensinar, para formar os nossos estudantes.
Por isso, ressalta a importância do professor do magistério público na educação básica dispor nunca inferior a 1/3 de sua carga horária, pois o professor que cumpre com sua jornada de 40 horas semanais tem de ficar pelo menos 13 horas fora de sala de aula, para assim a realização da chamada hora de atividade, uma reserva que os professores da rede pública possuem, um período para desenvolver as atividades avaliativas, corrigir as avaliações, leituras e entre outros. Assim, ele também pode estar utilizando esse tempo para atividade pedagógica na comunidade voluntariamente. A Lei 11.738 deveria ter sido implantada gradativamente na rede de ensino, tais elas como estaduais e municipais, até agosto de 2011, quando ela realmente entrou em vigor. No entanto, na rede municipal de ensino de Blumenau, até o presente momento, de 2019, muitos professores ainda não têm esse direito garantido. Nos últimos anos, várias tentativas foram feitas para tentar efetivar a garantia desse direito para todos os professores da referida rede, tais como incluir em pautas de negociações pelas comissões do Sintraceb, Sindicato Único dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Blumenau, e negociações com representantes do governo municipal, onde promessas e acenos favoráveis foram feitos, porém, seu cumprimento não atinge a maioria do magistério municipal. Essa lei foi questionada na Justiça pelos estados do Ceará, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Paraná e, é claro, Santa Catarina. Sabemos que, com no mínimo 1/3 de hora de atividade dos professores, teremos menos professores adoentados, encostados, cansados e exaustivos, mas sim com uma melhor capacitação de ensinamento para seus alunos, pois, com a falta ou um encostamento de um professor, perdemos maior parte da aula, porque para vir um professor substituto, leva uns dias, e assim nos atrasamos nos conteúdos e perdemos a aprendizagem. Outro requisito importante de notar-se é a língua brasileira de sinais, as libras nas escolas. Eu acho muito importante por conta de muitas vezes a gente não saber como se expressar e se relacionar com um portador de deficiência auditiva, porque muitas vezes não sabemos como reagir. Por isso, eu acho fundamental a Libra se tornar um sistema educacional na educação básica. E assim termino o meu discurso. Fico em aguardo e agradeço desde já. Obrigada. Agradecemos ao vereador Gilson e às vereadoras mirins suplentes, Janiara e Júlia, pelas palavras proferidas, pois tenho certeza que contribuirão para nossa formação como cidadãos participativos em nossa sociedade. Caso vossas senhorias tenham outros compromissos, sintam-se à vontade. Passamos agora para os oradores inscritos no dia de hoje. Com a palavra, o vereador mirim José Alexandre Martins da Costa, da Escola Básica Municipal Quintino Bocaiúva, que dispõe de 5 minutos. Na nossa cidade, temos a associação de... Quero cumprimentar o excelentíssimo presidente da Câmara Mirim, Efraim Caleb Mertens, meus colegas vereadores mirins, as autoridades aqui presentes, público aqui presentes, e a todos uma boa tarde. Na nossa cidade, temos a Associação de Paradesporto de Blumenau, a APESBLU, que foi criada em 2012 por professores dos paratletas e pais, professores escolares e outros membros da comunidade blumenauense. A APESBLU tem como objetivo captar recursos para apoiar o paradesporto de Blumenau, das mais diversas maneiras, seja em competições ou treinos, eventos
e toda a manutenção das atividades realizadas com cerca de 500 alunos para atletas em 65 polos descentralizados por todas as regiões da cidade. A associação conta com o apoio de 32 professores e de 12 parceiros privados. Segundo pesquisa realizada pela associação, são inúmeros os benefícios proporcionados a todos e todas que participam do paradesporto. Os índices são de avaliação de 2018 com base nos indicadores. 52,8% diminuíram o uso de medicação contínua. 78,3% melhoraram a socialização. 72,6% melhoraram na comunicação. 76,9% melhoraram a autoestima. 55,7% melhoraram o sono. 74,5% melhoraram na alimentação. E 63,5% melhoraram nas atividades diárias. 71,6% melhoraram sua respiração. E 62,6% melhoraram seu equilíbrio. Melhoraram no ensino de aprendizado. Em 2012, a diretora do programa do Paradesporto de Blumenau, Gisele Margot Quiroli, iniciou o programa com 3 atletas e hoje já com mais de 500 atletas. O Paradesporto de Blumenau tem uma extrema importância, pois tem como exemplo eu, que nasci com uma deficiência, que nasci com uma má formação congênita no braço esquerdo e que iniciei no programa em 2016 e hoje já sou quinto no ranking do Brasil. Pois eu acho que no programa do Paradesporto de Blumenau tem uma extrema importância, pois muitas pessoas com deficiências têm dificuldade de praticar esportes e vem crescendo muito o número de pessoas com deficiência na sociedade. Então eu acho que eu tenho um exemplo como eu nasci com deficiência, uma má formação congênita no braço esquerdo. E até então eu praticava esportes normal, como qualquer pessoa. Mas eu nunca tinha escolhido um esporte em si, assim, que eu me desse tão bem. Então, em 2016, chegou o paradesporto na minha vida. Isso mudou tudo. Mudou a minha autoestima, mudou a responsabilidade que eu tenho, mudou minha vida por inteiro, quase. Pois para mim meio que não fazia sentido, pois muitas pessoas que eu andava junto não tinham uma deficiência. Então, para mim, naquela época eu pensava que não tinha. Depois que entrou o paradesporto na minha vida, eu fiquei melhor, minha autoestima mudou. E hoje eu já sou, no 200 metros rasos, eu já sou quinto do ranking do Brasil. E final de semana passado eu participei de uma competição nível adulto, regional Rio-Sul, que aconteceu em Curitiba, no Paraná. E eu me saí super bem, conseguindo 2 índices para o brasileiro e 3 medalhas. Uma de primeiro lugar. Com licença, posso fazer uma parte? Sim. Gostaria de parabenizar mesmo por esse tema. Acho que é muito importante você ressaltar a importância do paradesporto. E também gostaria de parabenizar você pelo 5º lugar no Brasil. Acho que isso é um lugar muito bom, muito difícil de conseguir. Parabéns mesmo pelo treino e que você possa subir ainda mais e se tornar um grande atleta. Parabéns. Muito obrigado, senhor presidente. E eu quero finalizar também o meu discurso falando que em Blumenau muitas pessoas às vezes vê por aí cadeirantes e você sabe qual que é a dificuldade deles de praticar esportes e tudo mais. E eu acho que o Paradesporto de Blumenau mudou a vida de muitas pessoas. E eu quero finalizar o meu discurso agradecendo a todos e dizendo que tem muitas pessoas por aí que têm deficiências, mas muitas vezes não sabem como se fazer algum esporte que ela gosta, que ela se adapta e se dá bem. Então eu acho que o Paradesporto de Blumenau é muito importante na vida de muitas pessoas aqui em Blumenau e é um espelho para várias pessoas
que também querem entrar para o programa. Muito obrigado pela atenção de todos. Com a palavra, a vereadora mirim Júlia Bertoldi Hoffmann, da Escola Barão do Rio Branco, que dispõe de 5 minutos. Quero cumprimentar o excelentíssimo presidente da Câmara Mirim, Efraim Caleb Mertens, demais integrantes da mesa diretora, autoridades e plateia aqui presente, e aqueles que nos acompanham pela TVL ou internet. Boa tarde. No Brasil, jovens a partir dos 16 anos têm o direito de votar nas eleições regionais, estaduais e federais. A partir dos 18 anos, isso se torna uma obrigação. Existem aproximadamente 6,5 milhões de jovens nessa idade no nosso país, dos quais menos de 2 milhões resolveram tirar seu título eleitoral e votar. Esse número ainda vem diminuindo. De acordo com o TSE, nas eleições de 2014, 1,8 milhão de pessoas nessa idade específica votaram. Já nas eleições de 2018, esse número caiu para 1,4 milhão. De forma mais simples, podemos dizer que somente um jovem a cada 5 tem a escolha de votar ou não, resolve fazer isso. É um problema, porque, querendo ou não, a votação ainda é o jeito mais eficiente de tomar decisões e fazer a mudança. É importantíssimo o tanto que os adolescentes, em sua maioria, já estão engajados com o desejo de mudança. Expressar opiniões próprias, debater e participar de manifestações são grandes atos. Mas tudo isso não vai ajudar tanto quanto queremos, se o principal não for feito. A democracia é a base do nosso país. É o povo que decide o que será colocado em prática. A falta de participação da população acaba influenciando nesses resultados, o que pode gerar descontentamento. Mas, nesse quesito, não adianta reclamar se nenhuma atitude é tomada para mudar. Primeiramente, os jovens devem ser informados desde mais novos sobre as mudanças que podem fazer acontecer votando de modo facultativo. Levar palestras para as escolas, realizar campanhas para incentivar a retirada do título eleitoral e a votação. Também trabalhar a escolha consciente dos candidatos. A mídia influencia o modo que pensamos e também nas escolhas. Então, mostrar que as pesquisas mais aprofundadas irão ajudar a encontrar um candidato que represente melhores ideias do jovem. E o mais importante, o engajamento na política. A generalização é um problema em nosso país, porque tivemos e ainda temos escândalos que são impossíveis de serem ignorados. Mas não é tudo assim. A educação é o primeiro caminho para a mudança. Assim, lembro que o futuro está nas mãos da juventude. Trago uma frase de Alan Kay para finalizar. A melhor forma de prever o futuro é criá-lo. Muito obrigada pela atenção. Passa a palavra à vice-presidente, vereadora mirim Francine Eduarda dos Santos, para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra, o vereador mirim Efraim Caleb Mertens, do Colégio Shalom, dispõe de 5 minutos. Boa tarde. Quero primeiramente cumprimentar a vereadora mirim, vice-presidente Francine Eduarda dos Santos, demais membros da mesa diretora, autoridades, público aqui presente e quem nos acompanha pela TVL e colegas vereadores mirins. Hoje irei falar sobre um assunto que considero muito importante, principalmente na idade em que estamos vivendo, a inserção do jovem no mercado de trabalho. Em um país onde, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no ano de 2018, a taxa média do desemprego foi de 12,3%, é muito importante começar a trabalhar desde cedo, para assim ganhar experiência, ser um bom profissional e ter mais chances futuramente no mercado de trabalho. No Brasil, temos o programa Jovem Aprendiz, ou Aprendiz Legal. De acordo com o website do programa, o principal objetivo é inserir os jovens no mundo do trabalho, combater a evasão escolar e o trabalho infantil são apenas alguns benefícios da lei da aprendizagem. O jovem pode começar quando acaba de fazer 14 anos. O programa também tem o objetivo de ensinar
e ajudar jovens a serem cada vez mais úteis nesse ambiente, ajudando a formar jovens com experiência e assim ter mais facilidade para ingressar no mercado de trabalho em um futuro próximo. Os resultados apresentam muito crescimento, como aprendizagem, autoconfiança e, principalmente, responsabilidade profissional e pessoal. Há muitas dificuldades a serem enfrentadas, todavia, pode haver êxito, contanto que tenha dedicação, força de vontade e continuidade no que diz a respeito ao aprendizado educacional. Esse aprendizado formará um profissional mais qualificado, trazendo não apenas conhecimento, mas também equilíbrio emocional para ter um melhor amadurecimento. Caso o jovem não tenha experiência desde cedo, acaba enfrentando muitas dificuldades para conseguir um bom emprego futuramente. Um motivo que leva um jovem sem experiência a não ter emprego está relacionado à falta de tempo nas empresas para ensinar o jovem a exercer uma área do qual não tem conhecimento. Outro problema é que, como vivemos em um país com alto desemprego, conforme mostra a pesquisa, há muitas pessoas que procuram trabalho, fazendo com que as empresas possam, de certa forma, escolher os candidatos com mais experiência e conhecimento. Acaba que jovens que, infelizmente, não trabalharam desde cedo não têm a experiência necessária para conseguir um emprego. Muitos desses jovens que não conseguem empregos acabam se submetendo a trabalho com uma grande carga horária e com uma baixa remuneração, pois, em muitos casos, existe a necessidade de ajudar a família. Podemos notar que, com esses motivos, há uma grande perda de pessoas qualificadas que poderiam ser melhores aproveitadas no ambiente de trabalho. Libero a parte a vice-presidente vereadora Mirim Francini. Eu gostaria de parabenizar pelo assunto que é uma coisa que não é muito tratada na sociedade. E temos exemplos aqui dentro de pessoas que foram atrás de emprego por conta de ser menor aprendiz e acabam não conseguindo. E é um assunto que deve ser tratado mais e ainda mais com a gente. Parabéns pelo discurso. Obrigado, faço de suas palavras as minhas. E agora, para finalizar, penso que é muito importante o jovem começar a trabalhar desde cedo, pois assim desenvolve uma aptidão profissional, que é muito almejada nas atuais empresas. Obrigado a todos. Devolvo a palavra ao presidente Efraim Caleb Mertens para a continuidade dos trabalhos. Com a palavra, a vereadora Mirim Ana Carolina Soares Ribeiro, do Colégio Sagrada Família, que dispõe de 5 minutos. Quero cumprimentar o excelentíssimo presidente Mirim, Efraim Caleb Mertens, e, em seu nome, os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente, ao Colégio Alfa Castelo e as pessoas que nos acompanham pela TVL e pela internet. Boa tarde. No dia de hoje, venho falar sobre um assunto no qual posso dizer que seja delicado. Primeiramente, eu pergunto a você, o que é xenofobia? Bem, muitas pessoas não sabem que elas mesmas praticam ou já viram alguém praticar. Xenofobia é um nome que utilizamos em referência ao sentimento de hostilidade e ódio ao manifesto contra as pessoas por serem estrangeiras. Esse preconceito tornou-se mais comum em virtude do grande fluxo de migrações que tem acontecido. Ocorre em manifestos contra diferentes grupos em todo o planeta. Na Europa, por exemplo, os árabes e muçulmanos têm sido alvo de grande preconceito. No Brasil, também se vivencia esse problema, principalmente contra imigrantes venezuelanos e haitianos. Com licença. Com a palavrinha à parte, a vereadora Mirim Júlia. Então, primeiramente, parabenizar por esse tema, que é importante, e fazer um parênteses nessa parte que você falou de que as pessoas praticam e nós mesmos praticamos sem, às vezes, nem notar. Então,
esse é um quesito que a gente tem que realmente prestar mais atenção nas coisas que a gente fala, porque não se sabe a história por trás de cada pessoa que a gente conhece. Então, tomar cuidado com o que se fala é super importante, principalmente. Então, parabenizar por esse tema, novamente, e dar uma lembrada nisso sempre. Muito obrigada. Obrigada, Júlia. A palavra xenofobia surgiu da junção de duas palavras do idioma grego. Significa, portanto, medo do diferente ou medo do estrangeiro. Em diferentes partes do mundo, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, destaca-se a xenofobia contra pessoas de origem árabe ou que praticam o islamismo, vistos como terroristas. Os brasileiros, em muitas partes do mundo, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, são vítimas de xenofobia e, por isso, tratados de maneira preconceituosa. Essa realidade, porém, não impede que aqui em nosso país existia xenofobia contra estrangeiros, mas que também contra brasileiros de diversas regiões. Irei finalizar meu discurso com um pensamento de Nelson Mandela. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, ou por sua origem, ou ainda por sua religião. Para odiar as pessoas, precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Obrigada. Com a palavra, a vereadora mirim Francine Eduarda dos Santos, da Escola Básica Municipal, professor Oscar Umberral, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente mirim, Efraim Caleb Mertens, em seu nome, os demais colegas vereadores mirins, público aqui presentes, integrantes da mesa diretora, aos que nos acompanham pela TVL e pela internet, a todos uma boa tarde. Respeito. Para você, o que significa respeito? Pois bem, segundo o dicionário, respeito é um ato ou efeito de respeitar o modo pelo qual se encara uma questão ou ponto de vista. Pois bem, você realmente sabe o que significa respeito? Bem, é algo que já é imposto a gente quando aprendemos a falar e andar. Mas, afinal, o que é respeitar? Você sabe fazer isso? Creio que sua resposta seja sim. E não é mesmo? Mas aí vai umas perguntas para te testar. Se você vai em um carro de um amigo ou parente e toca uma música que você não gosta, você pede, por favor, troca essa música? Você fica quieto, espera terminar? Ou pede para trocar a música falando que não gosta dela, que odeia essa música? Quando você vê um idoso em um ônibus, você cede o lugar ou finge que não viu? Pois bem, fiz essa pesquisa com pessoas da minha idade, entre 12 e 16. A grande maioria deram respostas boas, nas quais respeitavam as pessoas. Bem, infelizmente só pude fazer a pesquisa com adolescentes, já que é os que mais têm acesso. Mesmo sendo apenas adolescentes, percebi que sim, nessa questão eles são bem mais educados e respeitam. Porém, em seguida, fiz a pergunta. Se você vê alguém chorando porque tirou uma nota baixa, você fica cochichando, falando com seu amigo ou vai até ela e pergunta, você quer ajuda para entender a matéria? As respostas foram do tipo, se a pessoa está chorando porque tirou nota baixa, é problema dela, ela não estudou. Eu não ligo se ela está chorando, isso é coisa dela. Bem, quando falamos de respeito, falamos de empatia. E também falamos de se pôr no lugar das pessoas e pensar, será que eu gostaria de receber essa crítica? Será que eu gostaria de que as pessoas me tratassem dessa maneira? Para finalizar, gostaria de dizer que respeito em primeiro lugar sempre. Talvez o certo para você não seja para o outro. Vivemos em sociedade, por isso devemos sempre... Gostaria de pedir uma parte? Com a palavra em a parte, o vereador mirim Gabriel Heitzberg. Quero parabenizá-la por esse tema, porque ele realmente é muito pertinente e muitas pessoas precisam entender mais o que é respeito para conseguir realizar tal ação. E, assim, a gente ia ter uma sociedade muito melhor se o respeito fosse aplicado em todos os lugares do mundo. Obrigada.
Por isso devemos nos pôr no lugar do outro e pensar de formas diferentes, evitar o desrespeito e o constrangimento das pessoas. Respeite para ser respeitado. Obrigado pela atenção. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador mirim Vitor Alan Araújo Ferreira, da Escola Básica Municipal Patrícia Helena Finar de Pegorim, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar o presidente dessa Casa Legislativa, Efraim Caleb Mertens, em seu nome, os demais vereadores mirins que compõem a mesa diretora, vereadores mirins, público aqui presente e as demais pessoas que nos assistam pela TVL, uma boa tarde. Pois bem, hoje falarei sobre a rua da minha escola. Nossa rua está esburacada e cheia de pedras, e é de barro, pois tem muito risco de causar um acidente. Nossa rua não tem calçada, pois os alunos da tarde ou da manhã andam na beirada da rua ou muitas vezes no meio da rua. Pois pode acontecer algum acidente quando o carro passa sobre os alunos. Quando chove, o chão de barro fica todo alagado, e quando os alunos andam por ali, respinga tudo na calça, e chegam todos sujos na escola. Outro requisito é do lado esquerdo da nossa rua, um morro muito perigoso que algum aluno da tarde pode cair. Pois bem, eu acho que isso nossos vereadores precisavam falar com o prefeito. Também do lado esquerdo da nossa rua há um barranco de aproximadamente 10 metros, que os alunos da tarde podem cair, com muito risco de quebrar uma perna ou até mais. Também quero falar sobre a quadra de esporte. Pois bem, para quem não sabe, a quadra de esporte da nossa escola é de areia, e quando chove não dá para fazer educação física. Os alunos menores ficam brincando naquela água suja, que pode ter muito risco de causar uma doença para eles. E também os alunos não podem fazer educação física, não porque está molhado o campo, pois a areia está muito quente, pois não tem cobertura em cima do campo. Tem muitas coisas que nossa escola precisa, como uma quadra de esporte, rua afastada, segurança, consertos de eletricidade e mais computadores para a sala de informática. Mas nossa escola vai conseguir isso se eu lutar, e a minha escola também. Porque hoje a minha escola, não só a minha, mas todas, em geral, pode estar ensinando um médico, um doutorado, um juiz, um prefeito, um fuzileiro naval e etc. Pois a escola é fundamental para as crianças, adolescentes, jovens e adultos. Obrigado. Com a palavra, a vereadora mirim Yasmin Souza da Silva, da Escola Básica Municipal General Lúcio Esteves, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo Efraim Caleb Mertens, presidente da Câmara Mirim, demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente e aos que nos acompanham pela TVL. Uma boa tarde a todos. Por meio deste discurso, venho falar sobre a justiça social. Mesmo sendo um assunto amplamente discutido, existe ainda uma certa confusão sobre o conceito desse assunto. Como conceito, a justiça social faz princípio de que todos os direitos e deveres iguais, princípio de que todos os indivíduos de uma sociedade têm direitos e deveres iguais em todos os aspectos da vida social. Isso quer dizer que todos têm direitos básicos como saúde, educação, justiça, trabalho e manifestação cultural. Devem ser garantidos. A justiça e o estado de bem-estar social partiu do princípio de que não é possível falar em desenvolvimento de uma sociedade considerando apenas o crescimento econômico. Nesse sentido, a noção de justiça social está ligada à construção de que é chamado de estado de bem-estar social. Isto é um tipo de organização política de que prevê que o Estado deve garantir seguridade a todos os indivíduos sob sua tutela.
A justiça e os valores de uma sociedade no ponto de vista legal e institucional. A justiça segue o caminho das leis, já que são elas que delimitam o alcance de nossas ações na sociedade civil. Mas, como já sabemos, as leis consideradas justas podem ser consideradas injustas, diante de constantes mudanças históricas na nossa sociedade. Os infames casos de legítima defesa de honra, em que maridos assassinam suas esposas alegando que fizeram em legítima defesa e tiveram suas penas reduzidas ou foram completamente irresponsabilizados, como os casos que são retratados no artigo de número 25 da Lei número 7.209, legítima defesa de honra. As ações que buscam facilitar a inserção da população em situação mais carente ou que possui acesso da educação prejudicado são necessárias em virtude da desigualdade e econômica que vitimiza o sujeito também em tal posição social, fato de que torna cada vez mais rígida a escala social em que vivemos. É o principal problema das ações da justiça social que buscam selecionar. É fato que, embora nossa sociedade seja constituída por pessoas que se declaram negras e pardas, o salário de uma pessoa branca é bem maior. Muito embora o problema do racismo ainda persista, é preciso perceber que existem avanços, ainda que poucos, em aspectos importantes do problema. A criminalização do racismo social são ações da justiça social que nos ajudam a crescer em uma sociedade justa e democrática. Obrigada. Obrigada. Com a palavra, o vereador mirim Gabriel Heitzberger, do Colégio Alfa Castelo, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente mirim, Efraim Caleb Mertens, e, em seu nome, os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, em especial aos representantes aqui do Alfa Castelo, primeiramente a minha diretora, Rosicler, coordenadora Cleide, professora de Gramática e Literatura Kalinka, e aos meus colegas que aqui me presenteiam, público aqui presente e aos que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet, a todos uma boa tarde. Me propus hoje a discursar sobre a importância de estabelecer metas e objetivos em nossa vida. Partindo da premissa que, para chegarmos ao sucesso, seja qual for o segmento de nossas vidas, o segredo está no uso de boas estratégias. É preciso saber aonde você quer chegar, analisar possibilidades e oportunidades para traçar um plano de ação. A ausência de metas interfere, inclusive, na condição emocional, pois pessoas sem perspectiva de vida tornam-se tristes, podendo até adoecer. Pessoas sem meta seguem caminhos aleatórios, sem condições de apresentar argumentos para defender ou sugerir alguma mudança. Conforme Tiago Rodrigo, perdido não é somente quem não sabe aonde está, mas também quem não sabe para onde está indo. Quando se trata de metas acadêmicas, é preciso estabelecer planos de estudos e dedicar tempo para alcançar o que você pretende. Nas empresas, onde as metas são resultados das vendas, é preciso estabelecer planos de ação para o número almejado. Aqui no plenário, se nós, vereadores mirins, não tivermos metas para cumprir nossa agenda, certamente não atingiremos as expectativas do programa. Da mesma forma, quando falarmos de metas pessoais, para uma viagem, por exemplo, é preciso estabelecer uma organização financeira para realizá-la. O termo tem a ver com o estado de felicidade ou infelicidade, uma vez com que os resultados podem ser positivos ou não. O ingrediente principal neste processo, eu ousaria dizer, que é a coragem, pois ela não significa a ausência do medo, ela é a persistência apesar do medo. Obrigado pela atenção. Com a palavra,
a vereadora mirim Adriele de Mello, da Escola Básica Municipal, professor Rodolfo Hollenweger, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar o presidente mirim Efraim Caleb Mertens e, em seu nome, os demais integrantes da mesa diretora, meus colegas vereadores mirins, ao público aqui presente e quem nos acompanha pela internet. Você sabia que é importante praticar esporte? A prática de atividades físicas ajuda a melhorar sua saúde física e mental. A história do esporte se divide em 3 partes: esporte antigo, até na metade do século XIX, moderno, de 1820 a 1980, e contemporâneo, de 1980 em diante. Na antiguidade, a prática esportiva não se comparava à que nos deparamos hoje em dia. Por isso, eram conceituadas pré-esportivas. Algumas eram úteis para a defesa dos homens e outras para a preparação de guerras. A atividade física faz bem em qualquer idade, e seus benefícios pela prática de esporte são duradouros. Ajuda o corpo e a mente, efeitos positivos no organismo, no aspecto físico e biológico do indivíduo, e também para o âmbito mental e emocional. Aumenta a oxigenação do cérebro. Durante a atividade física, o corpo libera mais oxigênio para o cérebro. Reduz ansiedade e depressão, aumenta o colesterol bom e diminui o ruim, fortalece os ossos e melhora o sono. Essas são algumas qualidades que a prática de esporte nos proporciona, se praticadas semanalmente. Então, por que não praticamos mais vezes? Obrigada pela atenção. Com a palavra, o vereador mirim Andrei Felipe Imtur, da Escola de Educação Básica Coronel Pedro Cristiano Federsen, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente mirim, Efraim Caleb Mertens, e, em seu nome, os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente e aos que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet. Uma boa tarde a todos. Hoje vou falar sobre alimentação saudável. Vocês sabiam que existe um Dia Mundial da Alimentação? Ele existe, é comemorado no dia 16 de outubro em diversas partes do mundo. A data foi implementada para alertar a população mundial sobre a importância da alimentação saudável, acessível e de qualidade, chamada de segurança alimentar e nutricional. A cada ano, um tema é escolhido para abordar a sua importância. Vou citar alguns temas mais importantes. Tema do ano de 1996, lutar contra a fome e a subnutrição. Tema do ano de 1999, juventude contra a fome. Tema do ano de 2007, o direito à comida. Sabemos que nos dias atuais, os alimentos saudáveis foram substituídos por comidas que fazem mal à saúde. Com a correria do dia a dia, muitas pessoas não conseguem ter uma boa alimentação e acabam recomendando comidas de fast food, por exemplo. Mas é tão difícil ter uma alimentação saudável? A resposta é não. Uma das formas para comer melhor é apoiar-se na pirâmide alimentar. Ela consiste em um gráfico que sistematiza os alimentos de acordo com suas funções e seus nutrientes. Cada porção da pirâmide representa um grupo de alimentos e a quantidade recomendada diariamente. Na base da pirâmide estão os alimentos energéticos, como pães, cereais e arroz. Na porção intermediária da pirâmide estão os alimentos regulares, como frutas, verduras e legumes. No topo da pirâmide alimentar estão as gorduras, óleos, açúcares e doces. Esses alimentos devem ser consumidos com menos frequência. Para ter uma boa saúde, não adianta só ter uma alimentação saudável. Temos que praticar no mínimo 30 minutos de atividades físicas todos os dias e fazer 6 refeições, café da manhã, almoço e jantar, com lanches intermediários. Outros hábitos que podemos adotar para a nossa boa saúde alimentar é o de beber no mínimo 2 litros de água por dia, consumir menos sal e açúcar, comer em intervalos regulares de 3 horas, entre outros. A alimentação saudável traz vários benefícios, como a melhoria do sistema imunológico, maior capacidade de concentração, prevenção de doenças, auxílio ao sono e o combate à depressão e ao estresse. A má alimentação pode causar obesidade, que caracteriza-se pelo acúmulo de gordura no corpo.
podendo ocasionar graves problemas de saúde, como a depressão, dores musculares, dificuldades para dormir e a sensação de cansaço, podendo levar a pessoa a óbito. Segundo dados do Ministério da Saúde, o número de pessoas obesas no Brasil aumentou 60%, passando de 11,8% em 2006 para 18,9% em 2016. Entre as crianças, os índices são preocupantes. Cerca de 18% das crianças brasileiras estariam na faixa do excesso de peso. Na Escola de Educação Básica, Coronel Pedro Cristiano Federer, a merenda é balanceada, com o número certo de nutrientes que devem ser consumidos por uma pessoa. Com as sobras da merenda escolar, é feita a compostagem. Mas o que é compostagem? É o processo de reciclagem do lixo orgânico, transforma a matéria orgânica encontrada no lixo em adubo natural, que pode ser usado na agricultura, em jardins e plantas, substituindo o uso de produtos químicos. As comidas não saudáveis podem causar também o colesterol, a diabetes, entre outras doenças que prejudicam a nossa saúde. Uma alimentação saudável traz muitos benefícios. Por isso, quanto mais colorido o prato na hora da refeição, mais benéfico ele será à saúde. Para finalizar, deixo uma reflexão escrita por Josué de Castro. A alimentação constitui a força mais tenaz que liga o grupo humano ao meio natural, que lhe fornece os meios de subsistência. Obrigado pela atenção. Com a palavra, a vereadora mirim Camila Coelho, da Escola Básica Municipal João Widman, que dispõe de 5 minutos. Quero cumprimentar o excelentíssimo presidente mirim, Efraim Caleb Mertens, os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente e aos que nos acompanham pela TV Legislativa ou por outros meios de comunicação, uma boa tarde a todos. Me apresento aqui hoje para falar sobre um tema que vem crescendo a cada ano, o uso do celular no volante. Muitas pessoas consideram esta prática normal, como um crime nem um pouco grave, porém, é o seu uso que acarreta tantos acidentes quando usado enquanto dirigimos. É lei federal, muitas pessoas sabem, mas pouca gente respeita. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, dirigir o veículo usando fones nos ouvidos conectados à aparelhagem sonora ou com telefone celular é considerado infração de trânsito média e está sujeito a 4 pontos na carteira de habilitação e multa de R$ 85,13. E tudo isso desde 1997, quando os aparelhos não eram populares. É muito comum a prática de digitar, olhar para frente e digitar novamente entre os motoristas, que perdem um tempo precioso de atenção e reação. Segundo a operadora AT&T, 61% dos motoristas encaminham mensagens na hora em que estão conduzindo o automóvel, 28% buscam algum tipo de informação e 12% gravam vídeos. Além disso, muitos não conseguem ficar um determinado tempo fora das redes sociais. 27% usam o Facebook, 14% utilizam o Instagram e o Twitter e 17% fazem selfies no carro. Este é um hábito extremamente grave, pois em um simples gesto muitas vidas podem ser tiradas. Este é um tema um pouco forte, mas temos que admitir que hoje em dia isso é uma pura realidade. O tempo usado só para pegar o smartphone e conferir o número de quem está ligando é de 4,5 segundos. Para reagir diante de um imprevisto no caminho com uma freada, o motorista leva 2,5 segundos se o automóvel estiver a 100 km por hora, sendo 1,5 segundos para perceber o obstáculo e 1 segundo para começar a realizar alguma reação. Os dados são da Faculdade de Engenharia Industrial de São Paulo. Mesmo se um motorista apertar 2 teclas por vez no smartphone, ele terá levado 2 segundos sem olhar para a via. O uso de celular na direção é a 3ª maior causa de mortes de trânsito no Brasil, segundo informou o jornal Hoje. Ao todo, são 150 vítimas por dia e 54 mil por ano. Em um outro estudo feito com estudantes de direção em um simulador de autoescolas, a Abramet constatou que os motoristas levam cerca de 8 a 9 segundos para atender uma ligação. Se o motorista estiver dirigindo a uma velocidade de 80 km por hora, o tempo é necessário para percorrer 2 quadras sem perceber. Parece ser mentira, pois é difícil acreditar que em tão pouco tempo podemos atravessar todo este caminho, mas isso é a realidade de hoje em dia.
Para responder uma mensagem, o motorista leva em torno de 20 a 23 segundos. Se estiver a uma velocidade de 60 km por hora, esse é o tempo essencial para percorrer 4 quadras. O risco de colisões com outros veículos, objetos ou animais é muito alto. Atualmente, quem desrespeitar a Lei nº 252 do CTB, Código de Trânsito Brasileiro, receberá 7 pontos na CNH, além de multa de R$ 293,47. Esta é uma lição que devemos aprender, não só pela penalidade, mas pela consciência de que outras vidas estão em jogo. Por fim, deixo um pensamento. Com a palavra em parte, o vereador mirim Matheus Feliciano de Azevedo. Eu gostaria primeiramente de parabenizar você pelo seu tema, porque realmente é muito importante, né? Muitas pessoas, adultos, né, hoje em dia usam o celular na hora de dirigir, né? E ocorrem muitos acidentes, né, envolvendo pessoas que, quando estava dirigindo lá, o veículo acabou mexendo no celular, ligou o celular e de repente perdeu o controle do carro e bateu, né? Ocorreu algum acidente. Então, por isso que eu quero parabenizar você pelo seu tempo, porque é muito importante mesmo você trazer aqui na Câmara. Então, parabéns. Obrigada pelas palavras. Por fim, deixo um pensamento. A distração de alguém, aliada à imprudência de outrem, será sempre causa da mais que totalidade dos acidentes. Ayrton José Marche. Obrigada pela atenção. Obrigada. Com a palavra, a vereadora mirim Júlia Ohana Machado Paz, da Escola Básica Municipal Visconde de Toné, que dispõe de 5 minutos. Quero cumprimentar o excelentíssimo presidente mirim, Efraim Caleb Mertens, e em seu nome os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente e aos que nos acompanham pela internet e pela TVL, uma boa tarde a todos. Falarei sobre a inclusão social apresentada nos dias de hoje. Eu acho difícil pensarmos que pessoas são excluídas do meio social em razão de características físicas que possuem, como cor da pele, cor dos olhos, altura, peso e formação física. Já nascemos com essas características e não podemos, de certa forma, ser culpadas por tê-las. A inclusão está ligada a todas as pessoas que não têm as mesmas oportunidades dentro da sociedade. Mas os excluídos socialmente são também os que não possuem condições financeiras dentro dos padrões impostos pela sociedade, além dos idosos, os negros, os portadores de deficiências físicas, como cadeirantes, deficientes visuais, auditivos e mentais, e os homossexuais. Existem as leis específicas para cada área, como as das cotas de vagas nas universidades em relação aos negros, e aos que tratam da inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. De partida, devemos considerar que o termo inclusão designa o ato de inserir, introduzir, fazer parte de algo. E, nesse caso, a inclusão social denota pertencer à sociedade e usufruir de seus direitos como cidadão. As sociedades antepassadas não aceitavam a deficiência, provocando uma exclusão quase total das pessoas portadoras desta. As famílias chegavam mesmo a escondê-las da convivência com outros, isolando-as do mundo. Felizmente, o mundo desenvolveu, levando a uma maior aceitação da deficiência devido ao aparecimento de novos pensamentos e mentalidades. Essas transformações aconteceram, em grande maioria, no final do século XIX e começo do século XX, na Revolução Industrial, com o aparecimento do interesse pela educação nos países desenvolvidos. Esse interesse provocou, no início do atendimento aos deficientes, bem como o aparecimento da educação especial destinada a um movimento de inclusão escolar e social. O processo de inclusão ocorre quando, por exemplo, as empresas e as escolas promovem cada vez mais ações para incluir essas pessoas. Quando andamos pela rua e vemos uma rampa de acesso ou pisos táteis no chão. Quando o transporte público possui acesso para cadeirantes. Quando um restaurante oferece cardápios em braille. Quando a gente liga a TV e assiste aqueles programas que tem uma janela de libras ou uma legenda, isso tudo faz parte de uma ação inclusiva. E é bom lembrar que as diferenças se faz
iguais quando essas pessoas são colocadas em um grupo que os aceite, pois não se acrescentam valores morais e de respeito ao próximo, com todos tendo os mesmos direitos e recebendo as mesmas oportunidades diante da vida. E por fim, quero terminar com uma frase de Maria Teresa Montois: a inclusão é o privilégio de conviver com as diferenças. Obrigada pela atenção. Com a palavra, o vereador mirim Matheus Feliciano de Azevedo, da Escola Básica Municipal Machado de Assis, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente mirim, Efraim Caleb Mertens, e em seu nome, os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente e aos que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet, uma boa tarde. No dia 1º de abril, se iniciou a campanha denominada Abril Laranja. A campanha é dedicada à prevenção de maus-tratos contra os animais. Abril Laranja foi criada pela Sociedade Americana para a Prevenção da Crueldade contra os Animais, que tem por objetivo sensibilizar, promover ações de conscientização e prevenir a crueldade contra os animais, porque muitos vivem em péssimas condições de higiene, são torturados e até abusados. Os animais não são assim tão diferentes de nós. Já foi comprovado que centenas de espécies têm inteligência, emoções, relações sociais complexas. Animais como as vacas fazem amizade, chimpanzés sentem inveja e vergonha, galinhas sem noção de futuro e polvos usam ferramentas e constroem abrigos. Mas, acima de tudo, animais têm a capacidade de sofrer. Com a palavra, o vereador mirim Gabriel Jankowski. Parabenizo o vereador mirim Matheus por trazer esse tema aqui a essa casa e gostaria de destacar aqui no município de Blumenau o trabalho do CEPREAD, que trata dos maus-tratos aos animais e do abandono. Esse é um tema de extrema relevância que deve ser tratado mais. Então, parabenizo pelo tema. Com a palavra em a parte, o vereador mirim Gabriel Heitzberger. Eu quero parabenizá-lo pelo tema, porque isso realmente acontece. Eu estava assistindo um canal esses dias que mostrou um cara jogando o pitbull dele pelo muro, porque o cachorro tinha feito xixi no videogame dele. Ou seja, só para ter... Ele podia ter pegado mais leve, mas não, ele pegou o cachorro dele e jogou pelo muro. Então, é algo realmente grave e a gente precisa tratar disso. Obrigado pela parte, Gabriel. E Gabriel Heitzberger, desculpa se eu errei seu nome, tá? Mas, bom, realmente, né, é triste ver que existem pessoas hoje em dia que fazem isso com os animais, né? Porque realmente é um absurdo, né? A pessoa poderia ter pegado realmente leve, né? Como você disse, Gabriel. Porque, imagina, jogar o animal no muro, assim, é realmente absurdo, né? Mas, enfim, continuando. Até os menos desenvolvidos, como lagostas e peixes, que não fazem cara feia quando sente dor. Então, se você injetar veneno de abelha nos lábios de uma truta, ela vai parar de comer e esfregar a boca contra a parede do tanque. Se você furar caranguejo com um anzol, eles vão passar as garras no lugar da lesão. E, se você passar ácido acético, que é um irritante nas antenas de um camarão, ele vai massageá-las com as patas da frente. Mais de 2.500 estudos científicos já mostraram que os animais são seres tão complexos quanto nós, ainda que não sejamos idênticos, mas fingimos que não sabemos disso e seguimos tratando-os como se fossem inanimados. De acordo com o artigo 32 da Lei Federal número 9.605/98, diz que praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, gera uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Infelizmente, hoje em dia existem muitas pessoas que abusam e maltratam os animais. Por isso, caso você presencie maus tratos a animais de quaisquer espécies, vá à delegacia de polícia mais próxima para lavrar o boletim de ocorrência, o BO. Ou
Com a palavra em a parte, a vereadora mirim Camila Coelho. Quero parabenizá-lo pelo seu tema, pois é muito importante. Não são apenas os animais domésticos que devem ser respeitados. Por isso, eu achei muito legal da sua parte trazer esse tema para cá. Gostei muito da sua ideia e parabéns pela sua ideia. Obrigado, vereadora Mirim. Eu faço das suas palavras as minhas. Então, continuando, né? Então, de acordo com a Lei Federal número 9.605/98, ela disse que praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, gera uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Né? Então, infelizmente, hoje em dia existem muitas pessoas que abusam e maltratam os animais. Né? Então, por isso, caso você presencie maus tratos a animais e quaisquer espécies, vá à delegacia de polícia mais próxima para lavrar o boletim de ocorrência, o BO, ou compareça à Promotoria de Justiça do Meio Ambiente. Para terminar o meu discurso, eu quero compartilhar uma frase. Dedicar-se às causas sociais e animais dignifica o espírito, engrandece o coração e justifica a nossa existência. Ajudar aos que precisam é ser humano. Priscila Murad. Obrigado pela atenção. Com a palavra, o vereador mirim Gabriel Jankowski, do Colégio Bom Jesus Santo Antônio, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente mirim, Efraim Caleb Mertens, e em seu nome os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente e aos que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet, a todos uma boa tarde. No meu discurso de hoje, irei tratar sobre um assunto ainda recente em nossa cidade. A decisão do prefeito Mário Hildebrand em suspender a concorrência da Ponte Norte-Sul e, ao invés disso, duplicar a Ponte Adolfo Konder, que liga a Avenida Beira Rio à Rua República Argentina. A discussão sobre a criação de uma nova ponte no centro começou em 2008, quando o então prefeito João Paulo Kleinbin incluiu no projeto Blumenau 2050 a criação de uma nova ponte no centro, entre as ruas Rodolfo Freigang e Chile. O assunto voltou à tona em 2013, quando o então prefeito Napoleão Bernardes propôs um novo projeto: a construção de uma ponte entre as ruas Itajaí e Paraguai, a chamada Ponte Norte-Sul. Após a sugestão desses dois projetos, gerou-se uma polêmica muito grande na cidade, entre as pessoas que defendiam a ponte do centro e outras que defendiam a ponte norte-sul. Porém, a ideia de uma ponte entre as ruas Rodolfo Freigang e Chile foi abandonada, e agora seguia a ideia da ponte norte-sul. Entretanto, o projeto da ponte norte-sul teve vários questionamentos que foram parar na Justiça Federal e no TCE-SC, Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Questionamentos que dizem respeito à licença ambiental e que a Prefeitura não teria seguido recomendação do IPAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A Prefeitura conseguiu responder a todos os questionamentos, porém havia um receio do prefeito Mário Hildebrand em começar a obra e logo ser interrompida devido a novos questionamentos, criando assim um esqueleto. Diante da incerteza, a Prefeitura tomou a atitude de suspender a atual licitação da Ponte Norte-Sul e optar pela duplicação e ampliação da Ponte Adolfo Konder. Parabenizo ao prefeito Mário Hildebrand por ter tomado tal atitude em meio a uma completa incerteza sobre o assunto, e elogiá-lo, pois achei o projeto muito completo e tenho certeza que irá melhorar o trânsito da região. Obrigado pela atenção. Atenção, senhores vereadores mirins, para o início da ordem do dia com discussão e votação dos requerimentos. Por problemas técnicos, com o sistema de votação eletrônica, utilizaremos a manifestação pessoal dos vereadores mirins para a votação dos requerimentos, de maneira que os favoráveis devem permanecer onde se encontram e os contrários devem manifestar discordância erguendo o braço. Requerimento número 30, de autoria da vereadora mirim Júlia Bertoldi Hoffmann. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura.
Providências no sentido de informar aos jovens da rede pública de ensino acerca da questão do voto facultativo e sobre a importância da participação política. Esse pedido se faz necessário, tendo em vista que o número de jovens que promovem o alistamento eleitoral entre 16 e 17 anos vem caindo, assim como o interesse pela política. Em discussão. Com a palavra, a vereadora mirim Júlia Bertoldi Hoffmann para realizar a defesa do seu requerimento. Eu vou pedir para vocês votarem favorável nesse requerimento, porque, como eu falei no meu discurso, esse interesse vem realmente decaindo e é uma coisa que vai ter presente na nossa vida para sempre. Então, é a nossa chance de fazer diferença. E é por isso que eu peço para vocês votarem favorável, para a gente ter essa informação mais fácil de chegar para a gente também. Então, muito obrigada. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento número 31, de autoria do vereador mirim Efraim Caleb Mertens. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de asfaltar a rua Ricardo Voigt, bairro Garcia. O pedido se faz necessário, pois essa rua fica próxima ao Colégio Shalom, sendo que, ao longo da semana, é utilizada tanto pela escola como pela comunidade, que acessa os vários prédios comerciais, como consultórios e clínicas médicas, no entorno dela. Em discussão. Com a palavra, o vereador mirim Efraim Caleb Mertens para realizar a defesa do seu requerimento. Como já foi lido pelo segundo secretário, neste local se encontram muitos prédios comerciais e duas escolas próximas. Então, acho muito importante asfaltar a rua ali próxima a esses lugares, pois ali também há muito movimento e acho que isso é mais... E dessa forma, acho que seria mais seguro. Então, peço que vocês votem sim. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento número 32, de autoria do vereador mirim Matheus Feliciano de Azevedo. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de implementar aulas de artes marciais, como karatê, judô e jiu-jitsu, na Escola Básica Municipal Machado de Assis. O pedido se faz necessário, pois os alunos iriam adquirir conhecimento sobre essas artes marciais, aprenderiam a se defender e iriam ocupar o contraturno escolar. Em discussão. Com a palavra, o vereador mirim Matheus Feliciano de Azevedo para realizar a defesa do seu requerimento. Eu peço que vocês votem sim no meu requerimento, porque, assim, muitas pessoas, principalmente amigos da minha escola, eles perguntaram para mim: Matheus, não tem como você fazer um requerimento que pede providências no sentido de implementar aulas de artes marciais na nossa escola? E eu pensei bastante sobre isso, eu achei muito interessante e importante, porque como o segundo secretário leu o meu requerimento, né, as pessoas, os alunos, eles iriam adquirir bastante conhecimento sobre essas artes marciais, que é o judô, karatê e jiu-jitsu,
e eles aprenderiam a se defender, que é algo realmente muito importante, e eles iriam ocupar o contraturno escolar. Então, eu peço que vocês votem sim no requerimento, porque é uma ideia muito interessante e importante. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento número 33, de autoria do vereador mirim Matheus Feliciano de Azevedo. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de promover monitoramento policial nas imediações do SEDUP, bairro Escola Agrícola. O pedido faz necessário, tendo em vista que muitos jovens menores de 18 anos usam todos os tipos de drogas no local. Além disso, eles estão prejudicando a própria saúde deles e estão em um bairro no qual existem muitos moradores e crianças, dando um mau exemplo para quem passa e quem mora nessa região. Em discussão, com a palavra o vereador mirim Matheus Feliciano de Azevedo para realizar a defesa do seu requerimento. Eu peço que vocês votem sim no meu requerimento, porque realmente é absurdo, né? Tem muitos jovens, infelizmente, que hoje em dia usam vários tipos de drogas, né? Jovens menores de 18 anos, principalmente, naquele local. E como o segundo secretário leu meu requerimento, isso aí acaba dando um mau exemplo para as pessoas que moram e passam naquela região. Então, por isso que eu peço que vocês votem sim no requerimento, porque realmente é muito importante. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento número 34, de autoria do vereador mirim Matheus Feliciano de Azevedo. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de consertar todos os buracos do calçamento da rua Carl Detmer, bairro Topava Central. O pedido se faz necessário, tendo em vista que o tamanho dos buracos deixa os moradores preocupados e pode danificar os veículos. Se os buracos forem consertados, os veículos terão maior acessibilidade naquele local. Em discussão, com a palavra o vereador mirim Matheus Feliciano de Azevedo para realizar a defesa do seu requerimento. Eu peço que vocês votem sim no meu requerimento, porque é uma vergonha, né? Porque, assim, tem muitos buracos naquela rua e são mais ou menos 5 ou 6 meses, né? Então, se consertasse todos os buracos que tem, né? Seria melhor para os veículos, né, e passarem no local, né, e como o segundo secretário leu, teve muitos buracos que foram consertados, porém restam muitos, né, e teve alguns buracos que, sinceramente, eles consertaram, mas parece que ficou bem mal feito, né, na minha opinião. Mas por isso que eu peço que vocês votem sim no requerimento, porque é muito importante e tá uma vergonha lá naquela rua. Então, é isso. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado e a Secretaria para Providências. Não havendo mais requerimentos a serem votados, passa-se a leitura das respostas aos requerimentos formulados pelos senhores vereadores mirins, emitidas pelas autoridades e órgãos respectivos. Resposta ao requerimento número 5/19, de autoria da vereadora mirim Júlia Bertoldi Hoffmann, que solicita a reprogramação de semáforo localizado na rua 7 de setembro. Ofício encaminhado pelo senhor gerente da Central Semafórica informa que a programação de tempos no referido conjunto está adequada com a demanda de veículos e pedestres, tendo sido utilizado como base a contagem volumétrica para
parametrizar o equipamento de controle. Cópia da resposta ao autor e ao arquivo. Resposta ao requerimento número 2 do 19, de autoria do vereador mirim Matheus Feliciano de Azevedo, que solicita providências no sentido de consertar o calçamento da rua Erundina dos Santos. O ofício encaminhado pelo senhor secretário de Infraestrutura Urbana informa que a Diretoria de Obras Conveniadas já notificou a empresa executora para os devidos reparos com breve urgência. Cópia da resposta ao autor e ao arquivo. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão, agradecendo aos presentes e aos convidados, convocando os vereadores mirins para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 6 de maio de 2019, às 9 horas, nesta Casa Legislativa. A todos uma boa tarde.